Olá, mundo dos leigos, olá, mundo da internet, olá, mundo, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos começando mais um podcast Fala Chefe, e para você que está chegando agora, aproveita, já se inscreve no canal, comenta, deixa seu like, porque o programa de hoje está para lá de especial. É um programa extremamente importante, principalmente para a mulher. Nós estamos trazendo aqui a Adriana Riami, ela vai falar sobre lipedema. Minha amiga, seja muito bem-vinda ao nosso programa. É uma honra ter você aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade, tá, de estar aqui explicando por um tema tão atual, né? Quando a gente está vendo muitos casos aparecendo agora de lipedema. Perfeito. E assim, a gente vai entrar mais a fundo no assunto, mas antes, a pergunta clássica do nosso programa é: como tudo começou? Como que você começou lá atrás para chegar hoje nessa profissional de excelência que você é hoje? Tá. Então, eu era analista financeiro. E aí eu me encantei pela área da estética. Então, fazem 13 anos que eu tô nessa área, né? E fui sempre me aperfeiçoando, sempre tentando fazer coisas novas, buscando coisas novas, né? Aí um belo dia, uma cliente chega pra mim e fala assim: eu tenho lipedema. Eu falei: que é isso? Eu não conhecia isso. Então, eu fui num vascular, ele falou que eu tenho lipedema e que eu tenho que fazer alguns tratamentos. Eu falei: beleza, vamos pesquisar isso para eu poder entender o que é isso, né? Isso foi em 2022. Aí fui buscar a história do lipedema. O lipedema, ele surgiu em 1940. Nossa! E ele só foi ter CID, considerado uma patologia, em 2022. E foi em 2022 que eu comecei a estudar lipedema. E nessa época não tinha curso. Eu encontrei um curso de uma professora que era portadora de lipedema. Então, ela passava as dores dela e o que ela passou para poder montar esse curso. Então, através desse curso, eu fui me aprimorando. Foi um dos que eu fiz. Hoje, eu já fiz vários cursos muito bons. E cursos também que não era uma enganação. Porque quando você entende o processo e você vê que as pessoas estão te enganando, você já fica totalmente decepcionado. Falei: não, esse profissional não dá para seguir. A gente tem que trabalhar com coisas sérias. Porque o lipedema, ele é uma doença, gente. Ele tem que ser tratado com respeito, né? A pessoa que chega até você, chega com uma dor. Você tem que abraçar. Você tem que cuidar dessa pessoa. Não simplesmente não saber cuidar e tentar cuidar da maneira errada. Você pode machucar e isso pode piorar muito a condição daquela pessoa. E uma pergunta assim, bem leiga, né? A lipedema, ela tem a ver com varizes, com o que normalmente as mulheres falam, né? A celulite, algo assim. Tem alguma vertente ou não? Como surge? O que é mais específico? Então, é a grande confusão, né? O lipedema, ele é confundido com obesidade, com celulite, mas ele não é, tá? Ele é um problema vascular? Sim. Ele é um problema linfático? Sim, ele está nesse processo. Porém, ele é conhecido como a síndrome da gordura dolorosa, onde você encosta a mão na perna dessa pessoa, dessa mulher, ela grita de dor. Qualquer coisa grita de dor. E muitas dessas mulheres, né, são taxadas como: ai, você é muito sensível, ai, você reclama de tudo. Não, dói e dói muito. É uma dor insuportável, né? E o que acontece com o sistema circulatório, né? Ele não consegue fazer o trabalho dele, nem ele e nem o linfático. Por quê? Os adipócitos de gordura do lipedema, eles são muito maiores do que um adipócito de gordura normal.
eles comprimem o tecido. Então, você vai ficando com a deficiência do sistema circulatório e do sistema linfático. Por isso que as pessoas têm vasinhos, vai aparecer varizes. Tudo é uma consequência. É uma consequência, disso. então. É a consequência. Não tem nada a ver com celulite. Celulite é outra coisa. É mais voltado para o estético do que para uma patologia. O lipedema é patologia. Então, pelo que eu entendi, lipedema seria, então, uma gordura que surge na pessoa. É mais em homem, mulher? Como é que funciona? Não, é só em mulher. Só em mulher? Só em mulher. Tem um caso, um estudo, mas assim, acho que são poucas opções de estudo masculino. Não tem. É muito difícil, né? E hoje, se você for ver nos estudos, 10% da população mundial feminina é portadora de lipedema. Nossa, bastante, né? Então, isso veio à tona agora, porque tem muitos tratamentos, está em alta, né? Todo mundo quer tratar lipedema, mas nem todo mundo sabe. Entendi. E assim, como é que descobre isso? Tem algum tipo de exame? Tem profissionais específicos que fazem os cursos, né? Como você fez. Como é que é essa formação para identificar o lipedema na mulher? Certo. Então, quem pode dar o diagnóstico é o médico vascular, tá? O médico vascular vai fazer o exame físico, porque hoje não existe nenhum exame, nem de sangue, nem de imagem, que possa detectar isso. É através de exame físico, sinais e sintomas. Então, nós conseguimos fazer através de sinais e sintomas, tá? Mas o vascular tem que fazer o acompanhamento dessa pessoa que é portadora de lipedema, porque ele tem que cuidar da parte circulatória. Entendi. Então, assim, a gente não pode dizer que é uma estética. É uma doença, como você falou agora, né? É uma doença, porém, ela afeta muito o lado estético. Entendi. Deixando essa pessoa depressiva. Ela não consegue colocar uma roupa. Ela tem vergonha do corpo. Parece que ela está em dois corpos. Parece que em cima ela é uma pessoa, embaixo ela é outra. Entendi. Então, isso vai criando uma depressão na pessoa, né? E ela é muito julgada por todo mundo. Pela sociedade, né? Pela sociedade. Ela é muito julgada, como você não tem vontade, você não quer fazer as coisas direito. E não é isso, gente. Ela não consegue. Ela precisa de ajuda. Entendi. E como que... Não sei se essa pergunta é correta, estou falando de uma forma mais amadora, mais leiga, mas como que essa doença aparece? É com a idade? É com o tempo? Como que surge isso? Tá. Pelos estudos, o que aponta isso é uma herança genética. Ah, é genético. Genético, tá? Mas não necessariamente a sua mãe tem, você tem e a sua irmã tem. Não, pode pular gerações. Entendi. Pode ser uma tia lá do passado, né? Que tinha esse corpo diferente, né? Que a gente fala. Então, você pode ter essa herança genética, tá? E quando vai surgir isso? Quando que é os starts do lipedema? Na primeira menstruação, na primeira gestação ou na menopausa. Que é aquele boom dos hormônios, né? Então, nessas ocasiões é que ele aparece. E que parte do corpo é mais afetado, assim? Perna, é braço? Eu tô bem leigo. Sim, bem sim. leigo. O lipedema, ele é dividido por partes, né? Os mais comuns são nas pernas. Então, você pode ter coxa, culote, glúteo, Entendi. perna toda, braço. Únicas partes que você não vai ter, no caso das pernas, é no pé. O pé fica magrinho. Não tem no pé? No pé, não. No pé, não. Então, quando a pessoa tem na perna toda, embaixo forma aquele garrote. Sabe? Parece que tá uma preguinha embaixo e aquele pé murchinho. Então, ela tem a perna toda e aquele garrotinho. Vai até o tornozelo, até o tornozelo. E no braço, ele não dá na mão. Ele vem até o cotovelo, você vê aquela bolsa, né? De gordura, mas ele não dá nas mãos também. Nossa, curioso. E, assim, tem tanta pergunta pra gente fazer
Porque é um assunto muito sério. Sim. E eu falo assim, talvez até eu me inclua no que eu vou criticar agora. Muitas vezes a gente olha uma pessoa e fala assim, nossa, ela tá fora do peso, nossa, ela não se cuida. E aí você começa a julgar algo baseado naquilo que você não sabe. Na aparência, né? Existe uma dificuldade no processo de emagrecer dessa pessoa? Ela quer muito, a alimentação influencia? Como é que é esse processo? Sim, ela até consegue emagrecer, porém só da cintura para cima. O lipedema é uma inflamação também, porque tudo está inflamado, todo o tecido está inflamado. A partir do momento que você começa a trabalhar esse tecido, tirando a desinflamação, a desintoxicação, você começa a perder peso. Tá? Entendi. Então, parece que você está em dois corpos mesmo. Parece que em cima você é uma pessoa, embaixo é outra. A diferença. Tá. E aí, as perguntas vêm vindo. Então, somente pessoas acima do peso ou obesas que têm o lipedema, ou existem pessoas magras também? Não, existem pessoas magras. Magras. Também que tem lipedema. Eu já tive um caso de uma pessoa que tinha o diagnóstico de lipedema. Ela era super magra. Eu até falei, mas você tem mesmo? Aí eu fiz o exame físico nela e ela tinha lipedema. Entendi. É óbvio que quando a gente traz os convidados aqui, a gente faz uma pesquisa meio superficial, enfim. E eu tava vendo que como é que chama aquela moça que participou do Big Brother? Yasmin Brunet. Yasmin Brunet, né? Sim. Ela teve ou tem... Porque tem cura? Não, o lipedema não tem cura. Não tem cura? Não, ele tem gerenciamento, tá? Entendi. Ela participou do Big Brother, a perna dela ficou horrível, parecia... Não tinha formato. E ela, se você olhar as fotos dela, do tempo da edição do Big Brother, você vai ver que ela tinha, da cintura para baixo, totalmente diferente da cintura para cima. Ela estava bem acima do peso da cintura para baixo. Tanto é que ela fez o tratamento, né, com um vascular muito famoso, que é o Dr. Alexandre Amato, em qual eu sigo. Eu acho ele um médico muito exemplo. E ele é bem convencional, ele é bem pé no chão. E fez o tratamento com ele, né, com o vascular, né? Ele fez toda a parte vascular dela e ela conseguiu perder o peso e tá com as pernas bonitas. Legal. E falando da Yasmin, falando do tratamento, eu pergunto, você hoje trabalha com isso. Como que é o procedimento, a etapa? Vamos supor, a cliente chegou lá no seu espaço e ela vai se queixar de alguns sintomas, né? Como é que é feita essa anamnese? Como é que é feito o acompanhamento? Quanto tempo demora ou dura? Quais são os procedimentos que vocês fazem lá? Então, a primeira coisa, eu vou fazer a anamnese e ela vai responder um questionário, tá? Eu vou ver os sinais e sintomas dela, porque cada uma chega de um jeito, né? Cada um chega com uma dor, né? Tem gente que vem e fala, eu tenho lipedema, mas não tem. Tem outras que falam, não tem, mas tenho. Então, a gente faz um exame físico, tá? Uma característica, assim, de lipedema, que quase todas têm, é a bolsinha no joelho. Então, você tem aquela bolsinha de gordura no joelho e que, se não for tratado, você vai futuramente ter um problema muito sério no joelho. Porque vai atrofiando. Você não consegue encostar as pernas. Então, você vai abrindo a parte de baixo e vai danificando o teu joelho. O organismo ele vai se adaptando à doença. A doença. Assim. Você não consegue encostar as suas pernas, então você vai deformando. E com isso, vai prejudicando as articulações, tá? E tem que tratar, né? E o que eu faço quando a pessoa chega até a minha clínica? Eu faço toda essa anamnese, ela preenche o questionário, vamos tratar a dor. Então, primeiro eu tento tratar a dor da pessoa. Eu preciso tirar da crise de dor. Saiu da crise, ok, vamos trabalhar agora o tecido. Vamos tirar desintoxicar esse tecido para depois, no final, eu fazer a redução desse adipócito. Eu vou trabalhar a redução da gordura. Entendi. Tem um método que eu tenho, onde eu trabalho a redução da gordura. Porém, para você chegar nisso, tem toda uma etapa.
toda essa etapa para ser cumprida, tá? E não é só o tratamento estético. Eu preciso que seja trabalhado com outros profissionais. Entendi. Tá? Você vai ter que ter um médico acompanhando toda essa parte vascular. Você precisa ter um nutricionista para ter a dieta anti-inflamatória. Só que tem que ser um nutricionista que entenda de lipedema. Entendi. Entendeu? Já tem alguns nutricionistas que já estão se aperfeiçoando para o tratamento do lipedema. Atividade física é essencial. Todo mundo que tem lipedema tem que fazer atividade física. Por quê? Você vai perdendo músculo, você vai entrando em sarcopenia. Você precisa de músculo para sustentar aquela perna. A musculatura é a base do nosso esqueleto, né? Então, e a pessoa de lipedema, ela já tem dificuldade de ter músculo. Entendi. Tá? Só que a atividade física não é qualquer atividade física. Você tem que ser uma atividade física moderada. Você não pode fazer nada agressivo. É um movimento e não o... Tem que ser exercícios de acordo para você não inflamar o lipedema. Porque se você fizer uma coisa agressiva, você inflama, você volta do começo. Entendi. Então, tem que ser pessoas que entendam do processo. Então, eu preciso ter esse conjunto de profissionais para eu poder trabalhar a parte estética. Entendi. A gente vai colocar algumas imagens aqui na tela e eu queria que você explicasse um pouquinho mais com detalhes. Pode ser? Pode ser. Nessa primeira imagem aí, qual a diferença dos dois lados ali? Então, essa imagem é bem interessante porque a gente consegue ver a diferença do tamanho do adipócito. A camada de gordura é uma camada. Tá. Então, são os adipócitos em camada. O lipedema não. O lipedema ele é meio bolhoso. Ele não tem uma camada. Ele é todo misturado. E ele é grande. Ele comprime o tecido. Essa é a diferença das fotos. Por isso que ele vai ocupando o espaço, vamos dizer assim. Ele vai esmagando o que tem embaixo. Entendi. Vai dificultando o serviço do que tem embaixo. Ele não deixa nem linfático, nem circulatório. Por isso que tem muito edema. O linfático está preso. Ele não consegue fazer o que ele tem que fazer. Entendi. Tá? Então, essa imagem é bem legal para as pessoas terem noção do que é um adipócito de lipedema. Tá. Na próxima imagem, a gente tem aí, parece uma sequência, né? Eu acho que com o passar do tempo vai aumentando. Isso. O lipedema, ele é dividido por grau. Então, a gente tem do grau 1 ao grau 4, tá? Nós, na parte de estética, nós podemos trabalhar até do grau 2 para o grau 3. Do grau 3, migrando para o grau 4, aí já só com o médico. Por quê? Você já não tem mais uma qualidade de vida. Você já está com dificuldade de locomoção. Suas pernas já estão enormes, você não consegue mais fazer as coisas do dia a dia. E a única alternativa hoje que nós temos é fazer a lipoaspiração. Entendi. Com médicos de lipedema, certo? E eu olhando assim essa imagem, né? Mais uma pergunta leiga para você desmistificar. Não tem nada a ver com elefantíase? Não. Foi até bom você perguntar, porque tem muitas pessoas que confundem o lipedema com linfedema. Tá. Linfedema é uma outra doença e a diferença dos dois é que o linfedema só dá em uma perna. O lipedema dá nas duas. Entendi. O linfedema pega o pé, o lipedema não. Entendi. Vai até o tornozelo que você falou, né? Vai até o tornozelo. E o linfedema pega toda a parte do pé e é aquela sensação que parece que a pessoa teve elefantíase, cresce o membro. Entendi. E aí é uma patologia que é só médico mesmo. Perfeito. E mudando a imagem, a gente tem ali um tratamento pro lipedema, né? Isso. Essa primeira imagem, essa cliente, ela tem um grau bem elevado de lipedema. Era uma pessoa que sofria de muita dor. E ela é muito nova. Não parece, mas ela é muito nova. Ela teve o lipedema na adolescência. Então, você pode ver que o lipedema dela vai até embaixo.
Tá. Ela tinha o garrote, a gente fez o tratamento, ela não chegou a terminar o tratamento por motivos particulares, ela não chegou a fazer a redução da gordura, mas você olhar na foto, a perna dela, ela consegue fechar a perna. Antes ela não conseguia devido ao acúmulo de gordura, né? Agora não, a perna dela tá mais lisa e ela consegue aproximar as pernas. Entendi. E trocando a imagem, né? Seria o ciclo de tratamento, não é isso? Essa imagem é de uma cliente e ela teve uma redução também muito efetiva, principalmente no culote. O culote é uma das regiões mais difíceis de ser trabalhada, tanto com lipedema quanto que não tem lipedema. É muito difícil, você tem que montar estratégias para fazer trabalho no culote. E a gente teve um resultado bom com ela também, tá? Essa cliente chegou para mim, essa cliente não andava. Era uma cliente... Não andava? Não andava. Eu até falei assim, mas você tem algum problema de... Não é um ciático, né? Não, é lipedema. O que aconteceu com ela? Ela estava passando com uma profissional e estava fazendo um tratamento errado. Né? Ela me contou, né, o que a pessoa estava fazendo e não tinha nada a ver com o lipedema. Tanto é que o primeiro dia que eu fiquei com ela, eu fiquei mais de 2 horas com ela. Nossa. Mais de 2 horas só nas pernas, mas ela saiu sem dor. Eu consegui ajudá-la. Interessante. Foi bem interessante essa cliente. E ela tem lipedema tanto nas pernas quanto nos braços. Entendi. E a próxima imagem é o famoso antes e depois. Nossa, a diferença... Essa cliente, a primeira foto é uma pós-lipoaspiração, tá? Ela fez a lipoaspiração devido a um grau muito elevado que ela tinha do lipedema. Só que a lipoaspiração, para quem tem lipedema, pode deixar flácido. E um dos tratamentos que existem, mais eficazes para tratar a flacidez é a radiofrequência. Só que é o inimigo número 1 do lipedema. O que vem a ser a radiofrequência? Radiofrequência é um aparelho em que a gente trabalha a flacidez. Tá. Então, a gente faz a retirada de gordura e faz o trabalho com a radiofrequência. Ela estimula colágeno, ela é um excelente equipamento para a gente trabalhar na parte estética. Só que para o lipedema ela não serve. Entendi. Por causa do aquecimento. O lipedema não pode ser aquecido. Tem os prós e contras, Prós né? e contras. Então, ela tinha essa flacidez, né? Que ficou devido à cirurgia que ela fez, né? Que ela lipou. E falei, não, a gente não pode usar, mas vamos usar os outros recursos que nós temos, né? Fizemos todo o tratamento dela e eu consegui reverter toda essa fibrose que tinha ficado da lipo, e o lipedema dela a gente conseguiu controlar. Entendi. Que legal. Tem mais imagens? Não? Não, só dessas 3. Perfeito. Minha amiga, uma pergunta que a gente faz baseado em tudo isso que a gente viu. Como você lida com o emocional da cliente que chega até você? Porque a gente fala, né? A mulher, ela tá o tempo inteiro ali preocupada com a estética. Isso é fato. Sim. Né? Então a gente sabe, cabelo, corpo. Como que lida com isso? Então, é bem complicado, né? A gente tem que conversar muito com ela, sabe? Tentar entender essa dor dela, dar apoio para ela, elogiar a cada vitória que ela consegue, porque a gente sabe que não é fácil, né? Para ela começar uma atividade física é difícil, ela tem dor, ela dói demais. Alimentação, a gente sabe que é difícil. Para pessoas normais, né, que não tem lipedema já é difícil, imagine para quem tem. Então a gente tem que entender essa pessoa, tentar compreender. Às vezes as pessoas chegam, vamos fazer uma massagem relaxante, vamos relaxar? A gente troca as palavras, né? Vamos lá relaxar, vamos fazer um equilíbrio dos seus chakras. Então a gente vem, equilibra os chakras, faz um trabalho com os cristais, tenta acalmar a pessoa, para a pessoa, né? Vamos tratar. A terapia holística ajuda bastante nesse processo, né? Ajuda muito no emocional. A gente tratando tudo isso, a gente consegue ter. A pessoa estando centrada, estando equilibrada, o resultado vem.
É bem legal. E assim, você contou o caso da moça que chegou sem andar. Eu não sei se esse seria o caso mais de ápice da tua carreira, mas tem algum caso que você possa contar, obviamente, não precisa citar nomes, mas que ficou muito marcado na sua vida e houve uma transformação da tua cliente? Sim. Uma cliente que me procurou, né, pelo Instagram, ficou meio desconfiada, ela não tinha diagnóstico, né? E ela veio, eu fiz exame clínico, né? Falei, não, você tem o lipedema. Daí ela, nossa... Ela ficou assim, bem chateada. Eu senti que ela ficou chateada, né? Aí a gente começou o tratamento, né? E ela tentava ter o diagnóstico e ninguém dava o diagnóstico para ela de lipedema. Então ela procurou em São Paulo o Lipedema Brasil, né? Que é uma clínica, né? De lipedema. Ela fez todos os exames para poder, né, ser diagnosticada com lipedema. E aí deram o diagnóstico para ela. E nas partes que eu já tinha falado que ela tinha lipedema, que legal. Foi checado pelo vascular. Não, você realmente tem o lipedema, são nessas partes, né? Inclusive, ela tinha um lipedema muito forte na panturrilha. E o maior sonho dela era pôr a bota, que não passava na perna. Olha isso. O dia que ela pôs a bota, nossa, ela fez festa. O slogan da Mastercard tinha que ser seu, né? Não tem preço. Então, né? Ela conseguiu vestir uma bota, gente. Vestir uma bota é uma coisa, pra nós, uma coisa normal, mas pra ela é uma vitória. Pensa na alegria da pessoa de poder colocar uma bota. Foi assim. Marcante mesmo. Foi bem marcante. E você comentou há pouco que você tem um método, né? Obviamente, sem explanar a situação, mas como que é esse método no sentido assim, você que desenvolveu, foi algum insight, foi aprendizado com o dia a dia? Eu fiz vários cursos, muitos cursos, e até hoje eu faço, porque tem muita coisa mudando, né? Então, o que eu faço? Eu pego um pouquinho de cada professor e monto o meu. Então, eu faço... não faço testes, né? Mas eu vou observando como que a cliente está reagindo. Então, você tem que ter aquele olhar. Às vezes, você está fazendo um procedimento e você não está vendo o resultado. Peraí, vamos mudar o cosmético. Vamos mudar a eletroterapia. Nossa, essa eletroterapia funcionou melhor para esse momento. Porque ela chega, você tem que perguntar. Você olha a perna, aí você fala assim, o que você fez errado no fim de semana? Eu não fiz atividade física e eu comi errado. Então... O corpo entrega, né? O corpo entrega. Então, você não adianta mentir. Ele vai falar que você fez alguma coisa errada. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter a expertise de saber o que eu vou fazer naquilo sem prejudicar o lipedema. Entendi. Então, eu tenho que saber qual eletroterapia eu vou usar ali, se eu vou drenar, se eu vou usar eletroterapia, o que eu tenho que fazer naquele momento para ajudar a pessoa. Então, você tem que ter esses insights. E isso você só tem como? Estudando. Não tem outra forma. Então, eu vivo estudando, tem curso, eu vou, faço, porque muda muito. Entendi. Muda muito. A estética muda demais. Tem muita coisa boa chegando. E falando de uma forma mais popular, o tratamento que você faz na pessoa, vou falar do meu jeito, é como se fosse uma massagem, apertando, tocando, ou aparelhos, como que é o procedimento? Tem a parte manual e tem a parte de eletroterapia. Tá? Então a gente faz a parte manual, às vezes a gente faz em conjunto. Hoje dá para usar um pouco de eletroterapia, vamos usar eletroterapia? E sempre perguntando, você tá sentindo alguma coisa, tá tudo bem, não tá bem, tá? E assim, tem algumas partes do corpo, quando elas chegam, por exemplo, ela tem na coxa. Você faz o teste lá, minha coxa não tá doendo. É só o culote que tá doendo. Então vamos trabalhar, vamos desinflamar essa região? A gente trabalha essa parte. Personalizado ali. Cada pessoa vem com um problema uma queixa, né? E você tem que olhar e já sacar. Esse culote você não tinha. O que você fez? Né? Teve um episódio de uma cliente que chegou
Eu falei, o que é esse culote? Você não tinha isso. E era bem 2 bolsas. Aí ela me falou, olha, eu não fiz atividade física porque eu tive um evento e eu fiquei a semana toda trabalhando nesse evento no salto. Falei, então... Tudo propício, né? Tudo propício. Você inflamou, veio as bolsas de lipedema no culote. Aí a gente trabalhou para poder reduzir isso. A gente conseguiu. Entendi. Há pouco você falou sobre a atividade física que tem que fazer, mas não pode ter o esforço, é a parte de movimentação. E entrando um pouco na parte nutricional, quais são os alimentos que são teoricamente proibidos e quais os que facilitam, beneficiam no tratamento? Então, aí ela vai ter que fazer como se fosse um personalizado para cada pessoa. Entendi. Porque tem pessoas que têm lipedema e não podem comer glúten, a lactose, bebida alcoólica. Então, a nutricionista ela tem que montar um específico. Não tem um vilão, é específico para específico pra ali. E vai ter que tratar com o quê? Com dietas anti-inflamatórias. Uma coisa que é muito boa de ser usado para o anti-inflamatório é a cúrcuma. Cúrcuma é um anti-inflamatório. Então, ela é sempre muito utilizado pelas nutricionistas, né? Eles têm outras coisas que elas vão colocar, mas a cúrcuma principalmente. O Dimples também é um excelente fitoterápico que ajuda na redução do edema. Tá? Então, ele pode ser usado tanto para quem tem lipedema quanto para quem tem celulite. Ele ajuda muito nessa parte vascular. E é um fitoterápico, não vai fazer mal para ninguém. Entendi. Tá? Ele é bem legal. E assim, o nutricionista, ele tem como outra parte fazer a suplementação. Então, ele já vai indicar os suplementos para essa paciente. Ele vai olhar todos os exames, ver quais as deficiências que tá naquele corpo para ele poder suplementar. Entendi. Por isso que tem que ser alguém que entenda de lipedema. Legal. E falando agora, entrando na parte família, porque quando a pessoa é portadora da lipedema, a gente falou há pouco do emocional abalado, fica sendo julgada pela sociedade, enfim. Qual é o apoio, o suporte que essa pessoa precisa ter dos familiares, maridos, filhos, pais, enfim? Você tem algum contato com eles? Indica alguma coisa? Tem essa conversa? Como que isso ajudaria a cliente ter um resultado melhor? Eu não tenho contato com os familiares, tá? Mas assim, eles têm que entender que ela não está naquela condição porque ela quer. Sim. É que ela não consegue. É uma patologia, infelizmente, ela tem que ser gerenciada. Entendi. Gerenciada, essa palavra é boa. Tá? Então, o lipedema não tem cura, mas ele tem o gerenciamento. Então, se ela fizer certinho, né, fazer todo o acompanhamento, ela vai ter uma vida saudável. Ela vai ter qualidade de vida. O que a gente busca hoje com todos esses profissionais? Que o nosso cliente tenha qualidade de vida, que ela consiga fazer as atividades que ela precisa, que ela consiga caminhar, porque tem um grau que você não consegue nem caminhar. É uma coisa assim... Triste. Você vê uma pessoa que não consegue andar, não consegue fazer as coisas do dia a dia. Então, você tem que abraçar essa pessoa, você tem que dar um carinho para essa pessoa, porque ela não está ali porque ela quer. Ser humana, né? Ser humana. Ela não está obesa. Ela tem uma patologia. Entendi. E as suas... São sessões que a gente pode falar? São. Quantas sessões por semana? Não sei se é personalizado também, mas para cada cliente, quantas... basicamente é isso. Quantas vezes por semana? Então, eu fecho um plano de tratamento sempre de 5 em 5, tá? Então, uma vez por semana ela vai comigo. Uma vez por semana, tá. Ela chega lá, eu vou analisar o que ela precisa. No começo, eu vou trabalhar a dor. Tá. Quando ela já passou esse estágio de dor, aí sim a gente vai dando um passinho a mais. Vamos trabalhar outras coisas. Fez coisa errada, a gente volta. Então, um vai e volta, né? Tem clientes que já se sentiram bem, já pararam o tratamento e já voltaram. Entendeu? Então, como não tem cura, ela sempre tem que estar cuidando. É uma coisa para a vida toda, por enquanto. Né? Enquanto a gente não tiver mais alguns estudos que tem alguma outra solução, né? Sem ser a lipo, porque a lipo não é a cura. Entendi. A lipo é para você tirar você de uma condição de qualidade de vida.
Que aí seria no estágio 4. No estágio 4. Entendi. No estágio 4. Tá? E com o nosso método, eu consigo, né? Se você estiver desinflamada, desintoxicada, eu consigo fazer a redução desta gordura. Aí a perna vai ficando lisa. Entendi. Entendeu? Ele vai reduzindo o adipócito. Mas isso tem que ter estratégia. Tem que ter bastante estratégia. Perfeito. Minha amiga, tem um quadro no nosso programa que chama assim: responda uma pergunta que eu não te fiz. Tem algo que você queira falar que a gente não te perguntou, baseado nessa sua carreira, nessa sua profissão, nesses anos todos, transformando a vida das pessoas? Eu acho que a gente falou um pouco de tudo, né? A gente já deu uma boa explanada para quem tem dúvidas, né? Sim. Que os sinais e sintomas, a gente não falou dos sinais então... e sintomas, né? Um dos sinais e sintomas que ninguém entende o porquê que sai, né? São os roxos que aparecem sem você ter batido. Você vê uma mancha roxa, onde eu fiz, mas não lembro onde eu bati. É um dos sinais do lipedema. Dor, ao encostar na perna da pessoa, a pessoa grita de dor. É também um sinal e sintoma. Dificuldade de andar, dor, também é um sinal e sintoma. Então, a gente vai se baseando em sinais e sintomas e também quando a gente faz o exame físico, né? São os dados, né? São os dados. Características da doença. Perfeito. Minha amiga, a gente está chegando ao final do nosso programa e eu queria que você deixasse suas considerações finais, deixasse seus contatos, o seu endereço, para que as pessoas possam te procurar e esclarecer mais e mais. Tá. Bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, de você estar aqui explicando, né, o lipedema, que é uma coisa velha, mas é nova, né, que muita gente ainda confunde e não sabe, né? Espero ter esclarecido muitas dúvidas de pessoas que podem ser que estejam com lipedema e precisam de gerenciamento, né? Para poder ter uma qualidade de vida melhor, né? Eu tenho uma clínica de estética chamada Maria Flor. Eu fico aqui na Rua do Retiro, 1332, tá? O meu Instagram é maria.florestética, tá? Lá tem o meu contato, mas eu vou falar que o meu contato também é 11 97272 8021, tá? Você vai falar direto comigo. Você pode agendar a sua avaliação, a gente conversa, eu vejo toda a parte do lipedema, se você tem ou não tem. Se você não tiver, nós temos outros tipos de tratamento também. Além de lipedema, eu faço a parte corporal, nós tratamos celulite, gordura localizada e também faço a parte facial e a parte de relaxamento. Perfeito, perfeito. Minha amiga, eu tenho o costume de dizer quando os temas são assim, que aula. Obrigado pela tua presença, foi uma honra ter você aqui e você pode ter certeza que eu aprendi muito e que quebrou muitos paradigmas que a gente julga as pessoas. Muito obrigado, de verdade. Eu que agradeço a oportunidade. Perfeito. E a gente vai chegando ao final de mais um episódio, mais um programa podcast Fala Chef. E a gente vai agradecer também a todos os nossos patrocinadores, que são vocês que nos ajudam nesse projeto para poder trazer profissionais com excelência como a Adriana. E a gente vai encerrando com a frase que toca o meu coração do método Kaizen. Hoje, melhor do que ontem. Amanhã, melhor do que hoje. Até o próximo programa.